Essa semana eu assisti um vídeo no início da semana, um vídeo no Instagram. Não vou entrar em detalhes, mas talvez você tenha visto um vídeo de um pastor que se posicionou em relação a uma outra pessoa. E eu confesso que aquele vídeo me deixou muito mal. Eu fiquei, Deus, não. Sabe quando te dá aquele sentimento meio, a gente não tá aqui pra isso. E daí me deixou mais mal, porque eu conversava com algumas pessoas próximas a mim e elas assim, não, eu achei que foi bom, tal, né? E eu, não foi bom. E eu procurando alguém para concordar junto comigo, até que quinta-feira eu conversei com uma pessoa que é muito relevante na minha vida, muito relevante no que faz, e ele falou, não, achei péssimo o vídeo e tal. E eu falei, que bom, aquilo meio que me acalmou, assim. E junto com o dia que eu assisti esse vídeo, também tive um dia pouco produtivo. Sabe quando você tem aquele dia meio, sabe assim, não rendi, não produzi, não dei 5 tipos de legume pro meu filho, não salvei 5 almas, sabe assim, quando você tem aquele dia meio devagar, e daí você começa a questionar tudo, e o que está acontecendo na minha vida, o que eu estou fazendo aqui, o que está acontecendo no mundo. E facilmente, eu acho que a gente, não sei se você se identifica comigo, mas facilmente a gente vai para aquele lugar onde ou você vai para um extremo de tipo assim, tá todo mundo errado, seus pecadores horríveis, ou você vai para outro extremo do tipo assim, eu tô salva, eu tô na graça, amém, aleluia, então eu vou viver minha vida, pessoal que se vire e tchau. E no meio de tudo isso, eu abri esse livrinho, inclusive trouxe ele, esse caderninho, que eu tenho há muitos anos. E há muito tempo atrás eu escrevo alguns versículos que me chamam a atenção, enfim. E me deparei com um versículo lá em Tito. E eu queria falar com você hoje sobre esse livro de Tito. Não sei se você já leu. Fica aí a minha indicação para você dedicar um tempinho. São 3 capítulos, então é um tempinho mesmo, é rapidinho. Mas vale a pena você meditar em cima desse livro, entender um pouquinho mais o que Paulo está falando. Paulo, que escreveu esse livro, é uma das cartas mais breves dele, endereçadas a Tito. Tito era um companheiro de Paulo, fez muitas coisas importantes através do seu coração disposto a servir, e Paulo teve ele como um bom companheiro ali. E Tito, ele era conhecido justamente por isso, por ser uma pessoa que tinha ousadia de se posicionar e de dizer, pessoal, esse é o caminho, não existe meia-verdade, não existe, pare de relativizar as coisas. Mais atual impossível, né? Hoje muita coisa é tudo relativo, não existe verdade absoluta, mas Tito, ele era essa pessoa que levava a igreja para dizer, ei, existe essa verdade, existe esse caminho, e Jesus é o caminho, a graça é o caminho, e enfim, é um livro muito, que com certeza vai te edificar muito. E eu quero ler com você então o capítulo 3, versículo 8, que acho que já vai estar no telão, não? Então eu vou ler aqui no meu celular. Foi pro telão, então vamos ler no telão. Que diz assim, fiel é essa palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. E também tem o versículo 14, que eu também tinha anotado aqui, li junto, e que diz assim, quanto aos nossos, então, Paulo está falando para Tito, quanto aos nossos da nossa igreja, então, nós, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. E quando eu li esses 2 versículos, caiu assim, sabe, como aquele alívio, assim, para todas essas coisas que eu estava pensando, que eu estava meio chateada e indagando algumas coisas. E daí, pronto, e eu lembro que até eu tinha anotado aqui, o que é bom e proveitoso. E daí essa era a resposta, né? O que é bom e proveitoso? É bom e proveitoso que os filhos de Deus façam boas obras. Tá, mas a gente não é salvo pela graça e tal, e não sei o quê. Com certeza, inclusive, um versículo antes disso aqui, Paulo está escrevendo, né? Você foi salvo pela graça, tá tudo certo. E ele dá, então, essa direção. Então, você foi salvo pela graça, inclusive, se você ainda tem alguma dúvida em relação à graça. Semana passada, o Bruno fez uma pregação sobre o nosso relacionamento com Deus, nosso livre acesso a Deus. Eu recomendo que você escute, caso você não tenha escutado, foi lá no Ventura, então tá no podcast da Inc. E a partir daí, então tá bom, então eu sou salvo pela graça, Jesus já fez tudo por mim, e nossa, que incrível, sou perdoado, não sou pecador, sou filho, tenho acesso a tudo que Ele me deu. E agora? E agora eu vou viver minha vida, e agora eu tenho segunda-feira, e agora eu vou trabalhar amanhã, e agora eu vou encontrar pessoas que não acreditam na mesma coisa que eu, e agora segue a minha vida, sabendo que eu sou salvo, que eu sou filho, que eu sou santo, que tudo isso. E daí Paulo, ele fala sobre isso, ele fala sobre as boas obras. E eu acho tão legal como ele coloca as boas obras não só como algo
que a sociedade faz, algo que o ímpio faz. O ímpio, ele estende um prato de comida. O ímpio, ele dá uma coberta. O ímpio também faz boas obras, né? As boas obras, assim, as boas ações. E Paulo, ele fala sobre as boas obras, e essas boas obras são... O que é, né, uma boa obra? Uma boa obra é a vontade de Deus se cumprindo. É o cumprimento da vontade de Deus. Eu fazer uma obra, eu estou cumprindo uma vontade de Deus. E no nosso dia a dia, a gente tem inúmeras oportunidades de fazer isso. A gente tem inúmeras situações que a gente pode praticar uma boa obra, que vai além de também esticar um prato de comida, também estender algo que uma pessoa precisa, no sentido assim de caridade, né? E também no sentido de que eu sou espírito vivo. Então, o Espírito de Deus, ele está em mim e ele me orienta, além desse entendimento aqui, além dessa minha percepção aqui, ele aponta para os seus filhos: ali você precisa acender uma chama de vida. Ali você precisa estender uma palavra de vida. Ali você precisa, assim, dar um prato de comida e falar do meu amor para essa pessoa. Ali você precisa fazer tal coisa. Você é essa pessoa encarregada de fazer obras vivas. Eu sei que tem gente assim, né? Eu sempre me impressionei com esses pastores, evangelistas. Uma vez a gente teve o privilégio de estudar na escola da Bethel e eles traziam professores do mundo inteiro, assim, né? Com as histórias mais loucas. E eu lembro que a que mais me marcou, assim, que eu achei incrível, eu falei, nossa, ela era de uma mulher que ela já tinha sido presa não sei quantas vezes, já tomou tiro de não sei aonde, já, assim, sabe aquelas histórias que você fica, tipo assim, de ver virar um filme, não é real. E ela fazia das maiores loucuras da vida, assim, por amor a Cristo, por uma paixão que ardia no coração dela por Cristo, e ela ia em lugares onde ela não poderia falar do amor de Jesus e falava, e enfim. E é incrível, né? Você escuta todas essas histórias e uau, e que bonito. E ao mesmo tempo, eu acho que a gente lá no fundo pensa, tipo assim, que legal, parabéns, mas para mim não é isso, né? Eu tô aqui, eu sou empresário, eu trabalho no banco, eu faço isso aqui. E eu quero hoje te lembrar dessa paixão, a mesma paixão que arde nessas pessoas que fazem loucuras por Jesus, é a paixão que está em você. O evangelho, ele não é morto, ele não é monótono, ele não é só, então vai lá e faça boas ações, tá bom? Jesus, ele colocou em nós esse fazer boas ações, fazer obras vivas, e colocou junto essa paixão por fazer isso, colocou junto essa necessidade. Eu não sei se você já se viu numa posição onde você se incomoda com alguma coisa, até você ir lá e fazer, sabe assim? Mas eu tô incomodada que eu tenho que ir lá falar pro cara que não sei o quê. Sabe, sei lá, uma palavra que Deus te deu para alguém, alguma ação que você tinha que tomar e você fica incomodado com isso. E você nem queria estar incomodado, você tipo assim, quero ir para casa assistir desenho, sabe assim, não me deixa o Espírito Santo, sabe? Mas é o Espírito Santo que coloca isso em você e ele coloca essa paixão, que às vezes a gente entende errado, que a gente quer calar, que a gente quer deixar de lado, mas é uma paixão que Deus colocou em você, porque ele é apaixonado pelo outro. E se ele é apaixonado pelo outro e ele está em você, nada mais natural é que você responda a isso, que você haja em cima disso. E a nossa fé, ela não é fundamentada nas nossas boas ações, com certeza não. Mas as nossas boas ações, elas são resultado de uma fé que vem de uma doutrina sã. A Bíblia fala sobre isso, sobre uma doutrina sã. Não é uma crença religiosa, não é uma crença positivista, mas é uma doutrina sã que o Espírito Santo nos deu. E essa doutrina sã gera em nós boas ações, gera em nós um comportamento são, uma santidade. A graça, ela gera santidade na gente, ao ponto da gente levar isso para as outras pessoas. E ontem, inclusive, no Open House, foi muito legal, assim, para mim, pelo menos, eu saí muito impactada de lá, de ver como você que está servindo um café ali na frente, você que deu um abraço em alguém, você que sorriu para alguém hoje aqui dentro, você não sabe o quanto isso impacta a vida da outra pessoa. Porque são obras vivas, é além de um sorriso, é o Espírito que está nisso. E ali em Tito 2, no versículo 11 e 12, também quero ler com você, Paulo está falando então do que a graça nos ensina. O que é? Então a graça é tudo isso, e o que a graça nos ensina? Ela nos ensina a viver. E no capítulo 11, então, vamos ler ali. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Então ela nos ensina duas coisas. Ela nos ensina a negar o que é perverso, o que é mundano, e nos ensina a ser justo, viver essa vida de santidade. Então, o que ela nos ensina? Rejeitar a impiedade. O que é impiedade? Ano passado a gente teve uma série, né, sobre piedade. E ser impiedoso é viver uma vida sem Deus, sem temor a Deus.
Hoje em dia, não sei se você já percebeu isso, mas está cada vez mais escancarado, né? Parece que o diabo está perdendo vergonha de mostrar as caras e as pessoas aplaudem e acham lindo. Então, é premiação lá no Grammys, eu acho, não sei, do cara vestido de diabo e todo mundo aplaudindo. Sabe, representações assim, tão, tipo assim, é isso aqui, tá? Eu sou um demônio aqui fazendo negócio. E as pessoas, que artístico. E tal, e virou assim, tá cada vez mais assim, né? E cada vez mais você consegue ver que é isso. E ao mesmo tempo tá cada vez mais relativizado tudo. Porque então é artístico. Então não seja religioso. Então vamos tal coisa. Então não sei o quê. E você vê que cada vez mais o que é a verdade? E se você não tem certeza da verdade que está em você, você começa a se perder nisso. Não, mas então acho que não tem problema, né? Eu só menti aqui. Foi só uma mentira que não causou mal a ninguém. Não, mas então não tem problema, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E quando você vai ver, você está se envolvendo nessa impiedade, nessa falta de temor a Deus. Quando a gente teme a Deus, a gente não tem coragem de fazer alguma coisa que eu sei que não é do coração do meu pai. O meu pai não faria isso, o meu pai não aceita isso, o meu pai abomina tal coisa. E você anda naquilo que o teu pai aprova, no que o teu pai ama, e você anda nessa boa, perfeita e agradável vontade dele para a sua vida. Então, rejeite a impiedade. E outra coisa que ele fala para rejeitar são as paixões mundanas. O que é isso? É tudo que é perverso. O tal discurso, o que importa é ser feliz. Você já viu esse discurso? Talvez você já tenha concordado com ele. E o que importa é ser feliz, então. Então, se o que importa é ser feliz, desculpa, marido, mas eu achei aquele homem tão bonito, eu vou ali só dar um beijo nele, porque o que importa é ser feliz. Não, mas o que importa é ser feliz, então agora eu não tenho tempo para ficar com meu filho, eu vou ali passear com as minhas amigas, porque, fica aí, você vai se virando para crescer. O que importa é ser feliz. O pedófilo com certeza fala isso, mas o que importa é ser... Eu nasci assim, eu sou atraído por uma criança, que horror, até um ruim falar isso. Mas, então o que importa é ser feliz, eu mereço ser feliz. Não, mas o assassino fala isso. Não, o que importa é ser feliz. O ladrão fala isso, o que importa é ser feliz. Essa semana a gente foi surpreendido com chegar em casa e vi ali umas pegadas na janela. Quando eu fui ver, nosso MacBook foi embora. O videogame do Bruno, acho que doeu mais nele do que em mim, foi embora. E com certeza esse ladrão saiu de lá falando, beleza, lucrei hoje, estou feliz. Então o que importa é ser feliz. Inclusive roubou minha carne que estava na geladeira, que ia ser meu almoço de hoje. Se alguém quiser convidar para um almoço aí, ia sair um estrogonofe, não vai mais, a carne foi junto. E uma jaqueta do Bruno. Foram as coisas que sentimos falta até agora. E eu tenho certeza que ele saiu de lá pensando que lucrou. Nossa, beleza, né? Vou fazer aqui a minha grana, meu rolê, deu certo o meu assalto. Fui embora, sem ninguém me ver, e vai ficar por isso. Então, o mundo grita para isso, né? Para essa perversidade do o que importa é ser feliz. Não tem problema se atinge o outro, não tem problema se danifica o outro, não tem problema... Não, mas eu sou eu. Eu sou feliz, então tá ótimo. Paulo fala, rejeite isso, negue isso. Saia de um lugar onde você só olha para o seu umbigo e você só olha para o instinto que está no teu coração. Às vezes, a Aline pregou sobre isso no Wonders, eu achei assim sensacional. Ela falou sobre os pensamentos que vêm à nossa mente, né? E às vezes vem um pensamento na sua mente, por exemplo, nossa, que cara bonito. Legal, um cara bonito. Meu marido também achou ele bonito, todo mundo achou ele bonito. Aí ou você já frutifica aquilo na tua cabeça, né? Nossa, eu acho que eu tô aqui, tô criando um pensamento de traição e não sei o quê. E você vai gerando aquele negócio ao invés de, que pensamento que eu tive? Isso foi puro? Então tá. Ele tá arrumado, tá bonito, passou uma mulher bonita. Eu também achei ela bonita. Óbvio que meu marido vai achar ela bonita. Se cuidou. Tá ótimo. Um pensamento puro. Que pessoa bonita. Eu vou deixar isso virar um pensamento de, nossa, não, então acho que já... E viajar nisso. Fuja disso, fuja do que é perverso, fuja do que é enganoso. E o diabo, ele é bom em enganar as pessoas justamente porque aquilo que a gente acredita, a gente é. Você já percebeu isso? Pessoas que acreditam ser algo, elas se tornam isso. Esses dias eu estava conversando com uma amiga que trabalha numa escola nos Estados Unidos. E na escola onde ela trabalha, fique tão chocado quanto eu, no banheiro tem uma caixinha de areia, assim, sabe, de gato. E ela falou, tem uma criança lá na escola que ela acredita que ela é um gato e a gente tem que incluir ela, então a gente tem a caixinha de areia porque ela age como um gato. E eu não sei você, mas obrigada pelas cabeças assim, porque isso é um absurdo tanto quanto soa ser. Mas a verdade é que a Bíblia diz isso, é que assim como o homem acredita, assim ele é. E o que eu estou acreditando? Estou acreditando na perversidade que passou pelo meu coração e eu tomei isso para mim, e eu tomei isso como uma vida para mim, uma realidade. Não, eu sou assim, eu nasci assim.
Não, mas eu pensei isso e eu fermentei esse pensamento na minha cabeça e tomar decisões acima disso, ou eu entendo a minha realidade, que eu sou espírito vivo, e é o espírito que coloca o desejo em mim, é o espírito que coloca as decisões em mim. A gente também precisa ser maduro nisso. Às vezes não é um pensamento, um sentimento, mas ei, eu sei quem eu sou. Independente de uma vontade de comer doce mais do que deveria, eu sei que eu sou filho de Deus, que eu tenho autocontrole, que eu tenho mordomia com o meu corpo. Eu sei que eu vou me cuidar. Sabe? Decisões maduras, de filhos maduros. Jesus nos chama para isso. A graça, com certeza, nos chama para ser filhos muito maduros. E também ali na segunda parte do versículo, então, ele fala sobre o praticar boas obras, né? Então, Paulo, ele fala ali em alguns momentos sobre esse praticar boas obras. E sobre inúmeros exemplos que eu poderia dar sobre isso. Como eu falei, né? Então, as boas obras, elas são o cumprimento da vontade de Deus. E eu lembrei de uma história que está lá no livro de Lucas, de um homem que teve 2 boas ações, que talvez não te pareçam boas ações de início, porque, na verdade, é ele recebendo uma cura. Mas eu queria ler essa história com você. Então, ela está lá em Lucas 17, do 11 ao 19, e diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrando-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Então, onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Essa história é muito bonita e... Deixa eu tomar uma. Talvez você já tenha ouvido ela no contexto de como ser grato, enfim, da bondade de Jesus, e muitas coisas que você pode tirar dessa história. E lendo essa história, eu percebi ali 2 ações que esse homem que era leproso tomou, que exigiam um pouquinho de coragem dele. Quando Jesus fala para esses 10 leprosos: vão e se apresentem ao sacerdote, era um pouco mais difícil do que parece ser simplesmente levantar e se apresentar para alguém. Então, naquela época, o sacerdote era a pessoa que dizia: olha, você está impuro, você precisa se retirar do meio do povo. Então, para quem não sabe, a lepra é uma doença que vai consumindo assim os pedaços da pessoa e ela vai perdendo membros, enfim, e isso é contagioso. E na época, imagine, para uma tecnologia de muitos anos atrás, era um pouco mais complicado lidar com isso, então se lidava simplesmente dessa forma: você está impuro, se retire do nosso meio. E daí agora você imagine, tá, esse cara mandou eu me excluir aqui, então eu me retirei da minha cidade, da minha família, estou aqui vivendo com outros leprosos e é isso que eu vou ter pro resto da minha vida. E daí Jesus pega e fala: vai lá e fala com esse cara. Eu não sei se Jesus já te cutucou para falar com alguém que apontou o dedo para você, que te lembrou da tua falha. Mas sabe aquela pessoa que você não quer falar? Sabe aquela pessoa que, Jesus, ele não. Olha, eu posso falar com tal pessoa, mas ele me magoou muito, ele fez tal coisa contra mim, ou às vezes eu tô com inveja dele, eu não quero olhar para a cara dele. Sabe aquela pessoa? E é engraçado que Jesus, ele não curou esses 10 leprosos ali com ele. Ele falou: vão e no caminho vocês são curados. E no caminho, de fato, essas pessoas foram curadas. Então, o que foi? Foi um ato de obediência. Essa boa ação que eu quero ressaltar aqui foi um ato de obediência a uma voz. Jesus falou para eles irem. E às vezes, eu já vi isso acontecer algumas vezes. Pessoas que estão fisicamente enfermas e quando pedem perdão para alguém, são curadas. Isso quer dizer que a graça de Jesus não alcançou ele, que ele precisava fazer alguma coisa? Não. Mas às vezes o Espírito Santo te dá uma cutucadinha, tipo assim: vai lá falar com aquela pessoa. Mas era ele que estava errado. Tudo bem. Seja você a luz, o maduro, o filho maduro que vai lá falar com essa pessoa. E às vezes também falando com essa pessoa, você vai perceber que talvez eu tenha feito meio errado mesmo. E você tem essa oportunidade de pedir perdão, de se reconciliar. Sabe, eu vejo que Deus, quando Ele restaurou o relacionamento dele com a gente, o sonho dele, o plano dele é ter esse relacionamento com a gente e que a gente tenha um relacionamento um com os outros. Não crie intrigas, não poste um vídeo na internet apontando o dedo para o outro que não gera fruto nenhum. Mas que a gente tenha um relacionamento saudável.
E é por isso que, por várias vezes, Jesus aponta para aquele sacerdote. Então, aquele sacerdote lá que te mandou ficar aqui, excluído do povo, vai lá falar com ele. E talvez eles tenham sentido medo enquanto estavam indo lá, porque possivelmente sabiam o que seria a resposta desse sacerdote. Talvez eles não quiseram, enfim, o fato é que eles foram curados no caminho. Percebe que uma boa obra, ela não acaba sendo infrutífera. Uma boa obra, uma obra de vida, ela não acaba morrendo ali sabe assim, por exemplo, dei um prato de comida para tal pessoa, daí eu contei para meu amigo me deu parabéns, que bonito, que obra bonita. Legal, então eu fiquei feliz. Sabe, uma boa obra, ela não acaba aqui, mas ela gera frutos de vida, ela gera vida no outro. E em nós também, imagine, esse leproso, ele recebeu a cura, que ele tanto queria, que ele tanto pedia, eles estavam ali clamando por Jesus. E Jesus estendeu a cura através do vá lá e fale com o sacerdote. Tenha coragem em ir lá e falar com o sacerdote, e encarar situações do seu dia a dia, que às vezes não são fáceis, não são confortáveis, mas com Jesus com você com certeza vai conseguir fazer. E daí, em outro momento, então, ele volta. Então, esse leproso dos 10, volta. E ali fala, né, falando alto, glorificando alto o nome de Deus. Ele volta tipo assim, funcionou. Eu fui e funcionou. Por incrível que pareça, Jesus funcionou. E ele volta dando glória a Deus e associando a sua cura a Deus. E quantas vezes a gente já não viveu milagres pequenos no nosso dia e a gente esquece de dar a glória a Deus. Mas eu quero te lembrar que a tua vida, ela aponta para Deus. Então seja você a pessoa que grita mais alto. Seja você um dos 10 leprosos que volta glorificando a Deus, agradecendo a Deus. Sabe por quê? O mundo precisa disso. O mundo precisa da palavra de esperança que está dentro de você. As pessoas à sua volta que estão desanimadas, que estão, como eu falei agora, que me deu no começo da semana, né, para onde o mundo está indo. Elas precisam da palavra de esperança que está dentro de você. E essa palavra de esperança é carregada na sua história, onde você foi livrado de um assalto. Imagina se eu estivesse sozinha com o Isaac em casa e um cara entrasse lá dentro. Deus, obrigada porque eu fui livre disso. Foram só bens materiais. Deus, obrigada porque o Senhor me livrou de tal coisa, me livrou de tal doença, me livrou de... Sabe, Deus te livra de tanta coisa que a gente nem sabe. Então, não vamos poupar esse dar glória a Deus. O dar glória a Deus também é uma boa ação que eu e você com certeza podemos dar todos os dias. Todos os dias a gente tem um motivo para dar uma glória a Deus. E seja em algo incrível, extraordinário, numa história que eu levei um tiro e eu fui preso porque eu preguei a palavra de Deus e tal, e não sei o quê. Ou seja, na história do... Quer ver? Eu vou dar um exemplo bem bobo. Tipo, bem bobo mesmo. Até tinha pensado nele e pensei, nossa, não veio, mas eu vou dar um exemplo. De um momento onde, então, aqui, né, que ele fala do não fazer e o fazer. Quando eu era adolescente, não, né, porque no mínimo a gente já tinha 18 anos. Mas, enfim, 18 anos, eu e meus amigos, a gente queria muito ir pra praia e tal. E daí, sabe aquelas coisas de 18 anos, né? Tipo assim, você não tem casa na praia, mas você quer ir pra praia. E daí, tipo assim, vamos sair 5 horas da manhã e vamos todo mundo pra praia e enfia 300 no carro. E eu lembro que a gente foi com alguns carros, assim. Eu lembro que a gente foi, tipo assim, o rolê. E já estava se organizando, fazia tempo para isso e tal. E daí, um dia antes da gente ir para a praia, a gente tinha ido ver um amigo nosso que cantava rap. 18 anos, aquela fase da vida, né? Nada contra o rap, mas... Enfim, tinha um amigo que cantava rap. E ele foi cantar numa igreja. E a gente foi lá para prestigiar e tal. E daí, depois do culto, eles serviram umas coxinhas, uns troços assim. E beleza, comemos e tal, não sei o que, tá bom. No outro dia... 5 horas da manhã, já estava todo mundo lá em casa, não sei o que, vamos pra praia, todo mundo super empolgado. E veio uma vozinha na minha cabeça, não vá. Aí eu pensei, Deus, se é você, me desculpe, mas eu é que não vou estragar o rolê, que a gente já tá agendando há um tempão, que tipo assim, que empenho, imagina se eu não vou, é um a menos pra rachar gasolina, porque não quer, tipo assim, né, eu vou pra praia, né, imagina, super legal, vamos pra praia, então tá bom. Fomos para a praia. E eu me arrependo até hoje do dia em que eu fui para a praia. No caminho eu já comecei a ficar mal. E começou a me passar mal. Meus queridos, eu sei que eu e mais uns 2 passamos mal o dia inteiro. Assim, era um banheiro para casa. Só que daí não tinha casa, né? Então pense a situação. Sendo vulnerável aqui, pense a situação. Porque a gente tava lá largado na praia, entendeu? Tipo assim, chegamos na praia, o mar está ali. E nós largados lá, né? Os bandos de feliz. Nesse dia, uns amigos nossos brigaram. Um outro amigo nosso bateu o carro. Sabe quando dá tudo errado?
E você só pensa, nossa, por que eu vim? E eu só lembrando ali, né? Tipo assim, pensando, Deus olhando pra mim, né? Tipo assim, eu te falei. E tá, o que isso tem a ver com boa obra? Deus falou pra eu não ir, por que eu fui? De teimosa, de achar que eu sabia mais e fui. Às vezes sabe, as ações de vida que Deus coloca no nosso dia a dia, é um simples não vá. Tão simples quanto não vá. Teria sido lindo se eu não tivesse ido. E são pequenas situações assim no nosso dia a dia, sabe, que gera esse sentimento de, nossa, eu podia ter escutado um pouquinho melhor o Espírito Santo. Porque a questão é essa, a gente não vive nesse mundo para viver nesse mundo, mas se a gente é espírito, um sentimento em mim que diz não vá, não é só um sentimento. É o Espírito Santo de Deus em mim. E se o Espírito Santo de Deus em mim me orienta para alguma coisa, quem sou eu para indagar isso? E no fim, quem se lascou fui eu, né? Eu e meus amigos lá passando mal e brigando e batendo carro. E enfim, inúmeras situações também que você com certeza vai se lembrar de boas ações que você tomou na sua vida e que você se lembra disso até hoje com carinho, porque você foi usado por Deus. Eu lembro quando a gente era criança, tinha um homem que morava na rua e ele sempre parava o carrinho dele de noite, umas 2 quadras assim da nossa casa, e dormia ali. Era Sérgio o nome dele. E eu lembro que meu pai é evangelista, então para ele naturalmente ele foi lá. E por inúmeras vezes ele ia lá e ele virou meio acolhido da família, assim. Então, domingo à noite, vão lá vocês. Daí eu e meu irmão lá, e daí às vezes ele estava bêbado, e daí começava a falar, vocês são anjos. Não somos anjos. Não, mas não sei o quê. Tá bom, daí você fica lá, conversa e ora e tal, não sei o quê. E por inúmeras vezes ele entregou sua vida a Jesus, ele reconheceu Jesus, e enfim, foram ali sementinhas, né? E às vezes uma boa obra que o Espírito Santo vai colocar para você para fazer, ela vai durar a vida inteira. Às vezes ela vai durar alguns anos e às vezes ela vai durar um instante. A questão é ir lá e fazer. A gente não sabe quanto tempo vai durar. E eu quero chegar nisso porque passou ali alguns... Eu não sei, talvez tenham sido uns bons 5 anos. E ele já tinha compartilhado a história dele um pouco com a gente. Enfim, por causa da bebida ele saiu de casa. Ele sentia saudades da família, dos filhos, mas estava na rua. Enfim, todo aquele cenário. E um belo dia a gente ficou sabendo que ele morreu. E quando a gente ficou sabendo que ele morreu, o meu pai foi atrás de um outro rapaz que também atendia ele às vezes. Ele falou, olha, o Sérgio teve uma complicação, enfim, foi levado para o hospital. Quando ele chegou no hospital, ele encontrou a ex-mulher dele. Ele olhou para ela e falou, olha, me perdoe, eu aceitei Jesus, eu não consegui sair da minha situação que eu tô, mas enfim, se reconciliou com a esposa dele, pediu perdão para a esposa dele aceitou o perdão dele, e dado ali algumas horas ele morreu. E o que eu quero dizer com isso? Você percebe que podia ser mais um, que talvez até tudo bem, a gente deu um prato de comida, mas acabou ali. A gente não sabe quanto tempo aquela pessoa ia viver. Ele morreu. E se ele tivesse morrido sem ter gerado essa vida nele? Mas ele continuou um bêbado, continuou não sei o quê. O Espírito Santo ele faz da maneira dele. Mas fato é que ele aceitou Jesus. Fato é que uma boa obra, ela não acaba em mim, mas ela gera vida no outro. E são inúmeras oportunidades, como eu falei, que você tem no seu dia a dia de gerar uma boa obra. Às vezes no seu trabalho, às vezes com a pessoa que você convive. Ontem, falando no Open House com uma menina também, ela estava falando de como a família dela é muito complicada assim, em relação à igreja e tal. Mas é como ela já tem percebido que é no dia a dia, assim, uma pequena atitude dela, que às vezes não é nem falar assim, não, mas Jesus gosta disso, Jesus não gosta disso. Mas é eu viver minha vida e eu vou gerar vida na outra pessoa por causa disso. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele convence de toda a verdade. Então não se preocupe, você não tem que convencer ninguém de nada. Você só tem que obedecer à voz do Espírito que está no seu coração. A graça te chama para esse lugar. E ela não só te chama, mas como eu falei no início, ela gera essa paixão em você. Então que sejamos filhos tão maduros a ponto de entender que a graça de Deus ela é tão boa, que eu não posso ficar sentado no meu sofá esperando a vida passar. Ou que eu não posso ficar só cutucando o outro com coisa que eu acho que deveria ou que não deveria, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho tanto sorriso para dar, tenho tanto amor para dar para as outras pessoas. As pessoas não sabem o que é amor. Eu não sei se você já percebeu isso, mas as pessoas gritam tanto amor, 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 sem saber o que é amor. Você sabe o que é amor. O amor está em você. Não poupe isso para si. Não tenha medo de ser generoso em boas obras, em dádivas divinas de Deus. Os milagres de Deus estão no seu dia a dia. Estão nos outros dias da semana que você não está aqui com a sua roupa de crente estendendo a mão. Os milagres de Deus estão nas pequenas coisas que você faz. E você vai ter o privilégio, quanto mais você se entrega para isso, quanto mais você se entrega para essa voz do Espírito Santo que está em você, mais você tem o privilégio. Assim, eu digo porque, eu não sei se você já sentiu essa sensação, mas esse privilégio
de Jesus, eu vivi o que o Senhor queria. Nossa, como é bom gerar vida na outra pessoa. Como é bom o resultado disso, o fruto disso. Eu quero que as minhas ações gerem frutos. Vou dar mais um exemplo rapidinho. Nem ia dar também, mas talvez edifique alguém aqui. Como vocês podem perceber, eu estou grávida pela segunda vez. E pra mim, o Bruno, a primeira vez que ele me viu chorar foi porque eu tava apavorada. Ele começou a falar, a gente namorava, deixa eu dar um contexto. A gente ainda namorava, e daí ele falou, nossa, amor, vou dar um contexto geral ainda. A gente tava com amigos na praia, mas uma outra situação, essa vez foi legal. E eu lembro que a gente tava indo jogar boliche e tal, daí a gente sentou, tomar sorvete nesses banquinhos assim, olhando o mar, tipo assim, aquela cena linda. E daí eu falei, nossa, amor, imagina um dia a gente vai casar, daí vai ter filho, você vai ficar grávida. E ele assim, tipo, todo, né, ai, que lindo, saindo coraçõezinhos dos olhinhos dele. E eu comecei a chorar. Eu lembro que ele olhou assim pra mim, tipo assim, senhora, vocês também? E eu comecei a chorar, porque pra mim, por mais que eu tenha crescido numa família muito feliz, queria ter família, tudo mais, pra mim era assustador, bizarro, ter um bebê dentro de mim, que vai crescer e que vai sair, e que daí eu tenho que cuidar, tipo assim, bizarro, lindo, maravilhoso, tal, mas assim, meio assustador, vamos, né, convenhamos. E eu lembro que era um medo muito grande em mim. Até que depois casamos e tal. E depois de uns 2 anos de casado, eu lembro que eu orei pra Deus. Eu falei, Deus, eu acho que eu tô ouvindo vozes que eu não deveria ouvir. Porque as mulheres talvez se identifiquem comigo. Você entra no Instagram e é só maternidade real. Tipo assim, aquela coisa assim, né? E eu acho que eu tava escutando muito aquela voz. E eu falei, Deus, eu não quero escutar essa voz. Se o Senhor diz que família é bom, então eu acredito em você. Então trata isso em mim. Eu lembro que eu fiz essa oração, assim. Tipo, eu quero... Não quero ter medo, não quero ter, assim, esse negócio. Eu lembro que, imagine, as pessoas me falavam que estava grávida, eu ficava tipo, que legal, parabéns. E lá no fundo eu pensava, nossa, que dó. Sabe assim, tipo, as coisas. Eu passava na frente da maternidade e eu já pensava, nossa, se um dia eu estiver aqui, acho que vai ser muito horrível, né? Não quero nem pensar. Eu nem pensava. E até que eu fiquei grávida e eu não pensava, tipo assim, que tinha que sair, que, sabe assim, que hoje tem um bebê, sabe? Era tudo assim. E enquanto eu estava grávida ainda do primeiro filho, eu lembro que teve um dia num culto, ainda era na outra Central House, e daí uma música falava assim, eu não lembro direito o refrão da música, mas era algo assim, tipo, eu vou te louvar com tudo que eu sou. E daí eu lembro que nisso me veio assim, Deus, eu tô grávida, agora, tipo assim, agora já era, né? Meio que também convenhamos que agora não tem opção. Mas eu vou encarar isso com a certeza que eu tenho em você de que o Senhor disse que é bom. E se o Senhor fez tudo que é bom, então eu vou viver isso. E eu lembro que aquele dia eu orei assim, falando, Deus, tudo bem, eu posso ter medo, eu não gostava nem de pensar, assim, sabe? Mesmo estando grávida. E compartilhando isso com você, porque talvez seja útil para você, mulher que esteja grávida ou vai ficar grávida, ou você, homem, que às vezes se vê numa situação que é difícil, é assustadora. Mas se é Deus que mandou, sinceramente, se eu de hoje tivesse tido a oportunidade de ir lá para mim de trás e falar, minha senhora, largue mão disso tudo, porque no fim eu passo na frente da maternidade e foi um dos dias mais legais da minha vida, assim, eu amo lembrar do dia que Isaac nasceu, foi incrível. E assim, eu não tô falando isso de uma mãe apaixonada, porque foi incrível mesmo, e funciona, dá tudo certo, o corpo tá preparado para isso, Deus fez, dá tudo certo, o bebezinho cresce, tá ali o baita, já estamos no segundo. E o que eu quero dizer com isso? Hoje eu tenho o enorme privilégio de viver família, o que é um sonho de Deus, é uma obra de Deus. E eu sei que hoje em dia, eu tava falando com a minha prima, que tem 17 anos, e ela falando que as amiguinhas da escola, a maioria não quer ter filho. E pra mim isso soa tão assustador quanto dizer que, sei lá, que adotar um pet, chamar de filho, é isso aí, isso é minha família. Mas Jesus, Ele tem mais pra você. E eu quero te incentivar a crer nisso. Creia nos planos bons que Deus tem pra você. Por mais que o mundo te grite outra coisa, por mais que o mundo grite o que é perverso, o que não é são, o que é qualquer coisa, o mundo vai te gritar muita coisa. Lembre das palavras de vida que vêm de Deus. E na força dele, você vai desfrutar de uma maternidade incrível, de uma vida incrível, você vai desfrutar de uma carreira incrível, como o Gui falou aqui no começo. Mas eu quero viajar. Mas, meu filho, você vai viajar e vai viajar muito. Mas quando você vai ver, você está lá na primeira classe, indo pra sei lá onde. E Jesus é bom, entendeu? E Ele tem esses sonhos para a sua vida também. Então creia na boa, perfeita e agradável vontade de Deus enquanto eu estou aqui, cumprindo as boas obras do meu dia a dia. Amém? Quero orar com você, então, rapidinho, você pode ficar sentado ainda. Quero declarar a Jesus que
a gente possa usufruir cada vez mais disso, Pai. Que tenhamos o privilégio de desfrutar da sua boa, perfeita e agradável vontade em cada ação nossa. Deus, todos os dias temos que tomar decisões. E eu peço, Espírito Santo, que o Senhor coloque em nós, que cada tomada de decisão seja pensada em Ti, sendo vinda de um Espírito vivo que está em nós, Deus. Obrigado porque temos o privilégio de viver essa vida sabendo que não somos daqui e não ficaremos aqui, mas que a gente pode gerar frutos eternos aqui na terra. Que a gente possa tomar decisões que refletem isso todos os dias da nossa vida. Eu declaro coragem e ousadia para dizer sim para as Tuas pequenas e grandes boas obras, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada.